pensando que a Hillary Clinton ganharia as eleições lá para presidente dos Estados Unidos. Aí acordamos com quem? Donald Trump na Casa Branca. O que aconteceu? O que afeta na nossa vida isso, Simone? Boa tarde. Boa tarde, Fred. Não se fala em outra coisa hoje. Aqui no mundo, contrariando todas as pesquisas e previsões, o republicano ganhou. E aqui com a gente o editor do Correio Brasiliense, Leonardo Cavalcante. Léo, a capa do Correio Brasiliense já trouxe, aliás, uma belíssima capa com velocidade de internet. Eu levei um susto hoje de manhã, confesso, porque quando eu fui dormir, Hillary Clinton era provavelmente a nova presidente dos Estados Unidos. Eu acordei com essa capa do Correio Brasiliense hoje. Pois é, esse é um trabalho hoje da equipe do Correio que ficou até madrugada para atualizar essa capa. Tem uma surpresa total, né? A pergunta do Correio, eu acho que é essa. Deu Trump. E agora? O que vai acontecer? É isso que o mundo se pergunta. Bem, acontece o que a gente agora, os próximos passos é que o Trump vai dizer. Porque até agora se esperava uma situação que a Hillary ia ganhar. Então todas as expectativas, toda a situação era favorável a Hillary, as pesquisas. E a partir de agora, o susto é nesse momento e a gente tem que começar a avaliar agora. O que o Trump vai fazer? Evidentemente que uma coisa é uma campanha eleitoral. Trump atuou necessariamente para um eleitorado médio americano. Agora ele vai ter que fazer uma outra situação. Agora ele vai ter um peso da caneta. Isso muda muita coisa. E o que pode frear o Trump? O que pode frear o Trump? Pode frear. A Casa Branca ela já freia por si só, né? Como se fosse uma câmara de descompressão. Agora, é claro que o Trump, entre os candidatos e os presidentes republicanos anteriores, ele é um cara muito mais folclórico. A gente não consegue saber exatamente até onde as promessas do Trump para esse eleitor médio americano, eles vão se concretizar. A minha impressão é que ele vai ficar um pouco mais calmo, mas isso não significa que o mundo vai ter mudanças com a eleição do Trump, e é por isso que a gente está tão assustado hoje, né? Hoje, vendo o resultado dessa eleição, a gente pode dizer que o Donald Trump é genial. Ele sabia para quem ele estava falando. Sim, eu acho que a campanha do Trump é uma campanha, do ponto de vista de marketing, uma campanha impressionante. Agora, isso também, Hillary e os democratas também ajudaram nisso, né? Não fizeram efetivamente um dever de casa, que é um dever que precisa ser feito durante a campanha. Até porque as pesquisas não mostravam isso. Há 2 semanas, mais ou menos, se chegou ali a levantar a possibilidade de vitória do Trump. Ontem, até, como você disse, fomos dormir com Hillary, acordamos com Trump. Até mesmo durante o início da votação, se esperava que a Hillary fosse ganhar, o que, de fato, não é uma surpresa só nos Estados Unidos. A gente pensar que na Colômbia aconteceu assim em relação ao acordo com as Farc e na própria Grã-Bretanha em relação ao As pesquisas diziam uma coisa e o resultado foi outra. Né? Agora, na prática, para quem está aqui no Brasil, para quem está em Brasília, pode mudar alguma coisa em relação ao visto, por exemplo, para quem quer viajar aos Estados Unidos? O Trump tem uma política que é uma política, de fato, em relação aos não-americanos, aos imigrantes, muito voraz e muito selvagem. Pode ser que a partir de agora, mesmo com o peso da caneta, como eu falei, ele endureça mais essas regras em relação ao visto. Do ponto de vista prático, hoje você já tem nos mercados mundiais e no Brasil, um aumento do dólar considerável. Aí quando a gente está pensando nessa relação de turistas e de como a gente se relaciona praticamente com os Estados Unidos. Esse aumento do dólar, a tendência é que ele continue crescente, é imprevisível, ele pode simplesmente ser o resultado de uma notícia como essa, ele vai voltar a recuar. Algumas pessoas hoje falam que o dólar cresceu menos do que estava previsto crescer caso o Trump ganhasse, né? Agora a gente tem que acompanhar se essa curva ela continua ou se ela se estabelece em algum momento. De qualquer forma, não é um cenário que era o cenário da Hillary. Como as pessoas acreditavam que a Hillary ia ganhar, ia manter a política econômica, a própria política ali para as pessoas e de migração e relações com outros países, as pessoas acreditavam que o cenário seria o mesmo em relação a Obama. Agora, com esse susto, a gente tem que acompanhar a partir de agora. Não dá para dizer, vai aumentar mais ou vai baixar mais. Aumentou hoje, a gente tem que acompanhar como é que vai ser essa curva a partir de agora. O mundo inteiro vai se voltar ainda mais agora para a grande potência econômica e militar. Preocupante, né? Muito preocupante, na verdade. Eu acho que o Trump tem um discurso muito agressivo, é um discurso
enfim, de uma política que a gente já não estava acostumado com Obama, né? Que era um cara que tinha políticas ali mais definidas em relação a direitos humanos. Com o Trump, essa situação, ela se volta e ela vai, evidentemente, ser alterada. Muito obrigada, Léo. É muito importante a sua presença aqui, porque o que acontece hoje, gente, lá nos Estados Unidos, nesse mundo que a gente vive hoje, afeta a vida de todos nós aqui. Né, Léo? Obrigado. Obrigada boa tarde pela presença.